E agora daremos início à segunda palestra, a terceira palestra do painel, que terá o tema A Saúde Mental e a sua relação com a pandemia, e será apresentada pelo Dr. Davi de Souza Lima, vice-presidente da Associação Paulista de Medicina Regional São José dos Campos. O Dr. Davi, ele é médico psiquiatra, formado pela Faculdade de Ciências Médicas de Santos, com residência médica pela Santa Casa de São Paulo, psiquiatra da Marinha em 2006 e 2007, título de especialista pela Associação Brasileira de Psiquiatria, mestre em Ciências pela Universidade de São Paulo, bacharel em Direito, professor de Psiquiatria da Faculdade de Ciências Médicas de São José dos Campos e da Faculdade de Medicina da Universidade Anhembi Morumbi, em São José dos Campos. É o atual vice-presidente da APM Regional São José dos Campos. Com a palavra, Dr. Davi. Tudo bem, doutor? Pessoal, boa tarde a todos. Primeiro eu queria agradecer a toda a equipe da Jovem Pan aí pelo convite, agradecer ao Dr. Danilo que organizou essa mesa aqui, a secretária, né, que fez uma exposição brilhante. O Dr. Otton, presidente da APM, está aí também. O Dr. Zé Luiz também, o presidente da APM estadual, está aí. Então, agradecer a presença de todos aí. Gente, olha, o Danilo, quando me convidou para falar aqui, ele pediu para a gente falar um pouco sobre a questão da saúde mental e a pandemia. Então, eu fiquei pensando um pouco, né, o que a gente poderia falar. É um tema que, de certa maneira, está sendo muito debatido hoje, não só aqui no estado de São Paulo, mas no Brasil inteiro. Então, eu fiz algumas reflexões aí com vocês, e aí eu queria, enfim, fazer um bate-papo mesmo com vocês. Então, a primeira pergunta, né, é assim, o que é ter uma boa saúde mental, né? O que significa ter uma boa saúde mental? Isso significa a ausência de sintomas psiquiátricos, né? Então, se você não tem sintomas psiquiátricos, você tem uma boa saúde mental. Não é bem assim. Na realidade, algumas discussões colocam, né, que a maioria das pessoas associa esse conceito de ter uma boa saúde mental relacionada, primeiro, a uma sensação de bem-estar geral, não só do ponto de vista de saúde mental, mas do ponto de vista do corpo também, né? A gente sabe que existe uma relação muito intensa em relação a essa questão de você estar com o corpo bem cuidado. Isso tem um reflexo na sua mente e vice-versa. Isso já era falado na época da Grécia Antiga, né? Todos conhecem aí, mens sana in corpore sano, né? A mente sã em corpo são. Isso o poeta romano Juvenal já colocava isso na era cristã, e isso realmente é verdade. Quando você está com uma boa saúde corporal, a tendência é que você tenha uma boa saúde mental. Aí a gente vai para aquele debate da questão do exercício físico, né? Então, as pessoas que costumam fazer exercício físico com regularidade costumam ter uma melhor saúde clínica corporal e, consequentemente, costumam ter também uma melhor saúde mental. Outra questão que se fala muito em relação à saúde mental é a questão de como você lidar com as adversidades, com relação aos problemas que surgem, né? E a pandemia trouxe esse desafio para todos nós. No início, toda a questão, né, que a gente passou com o confinamento, todo o isolamento e todas as questões que acabaram se sucedendo nesse sentido. Esse conceito de resiliência é um conceito muito importante dentro, não só da psiquiatria, mas da área médica em geral, né? Que significa esse aspecto de como você consegue suportar a pressão, né? Esse é um conceito também muito ligado no esporte, né? De que um esportista de alto rendimento, quando está jogando uma partida,
se eu não me engano, o Leônidas que falou quando era jogador não, Djalma Santos, quando era jogador do Botafogo, ele falava, né? Jogo é jogo, treino é treino. Então, às vezes, você vê uma pessoa treinando, né? Num basquete, num campo de futebol, jogando muito, mas a hora que chega na hora do jogo mesmo, o rendimento não é muito grande. Isso está ligado a essa capacidade de resiliência. Como você suporta a pressão naqueles momentos onde a questão é mais difícil, onde tem muita gente te olhando, onde você tem que apresentar o resultado. E essa questão da resiliência é uma questão muito importante dentro da pandemia. Como é que você lida numa situação onde a pressão é muito grande, né, em relação a uma série de questões, pessoas, às vezes familiares morrendo, amigos morrendo, pessoas muito próximas morrendo, como é que mentalmente você suporta isso e como é que você consegue avançar? Algumas pessoas têm uma capacidade de resiliência maior e conseguem lidar melhor com esses problemas, e outras não. Então é uma outra questão. No esporte também tem uma curva, não sei se vocês já ouviram falar, a curva do U invertido, que é uma curva de performance, que é a ansiedade em relação à performance. Então, até um certo momento, você ter um pouco de ansiedade até um certo aspecto, isso é bom, a sua performance aumenta. A partir do momento que essa ansiedade toma um certo patamar, isso varia de pessoa para pessoa, a sua performance diminui. Então, isso é importante cada um conhecer qual é a sua curva, né? A sua curva do invertido, para você saber, olha, até ali eu vou bem, se passar dali eu começo a não ir não muito bem. Essa questão ali, eu coloquei a questão das máscaras, é uma coisa interessante, porque é uma discussão que existe na psiquiatria, né? De que as máscaras, né, nesse sentido mais alegórico, né, de você colocar uma máscara em você, como na questão dos bailes e das festas antigas, né, os gregos tinham essa questão também no teatro, e essa máscara no sentido assim, de que quando você está em situações diferentes, você pode e deve agir de maneira diferente. Você não precisa de ter aquele comportamento, muitas vezes o ansioso, o obsessivo-compulsivo, às vezes ele tem aquele comportamento onde ele é muito padronizado, ele sempre mantém o mesmo padrão de comportamento. Quando você consegue, de certa maneira, ter essa flexibilidade na sua conduta, então quando você está numa situação, você pode agir de uma determinada maneira. Quando você está em outra situação, você pode agir de outra maneira sem problema nenhum. Então, se você está numa reunião com o presidente da sua empresa, é uma reunião formal e tudo mais, você deve ser formal também, tratá-lo como senhor, diretor, isso, aquilo e tudo mais. Mas se você está com essa mesma pessoa, talvez num happy hour, tomando um chopp, alguma coisa, você pode ser um pouco mais descontraído, você pode fazer uma brincadeira e tudo mais. Então, essas capacidades que algumas pessoas têm de mobilidade, de flexibilidade, fazem com que algumas pessoas tenham uma performance mental melhor e outras não. Não é tão simples assim na prática, mas a gente vê que essas questões são questões importantes e acabam fazendo com que você maneje o estresse de maneira diferente. Quanto melhor você manejar esse estresse, melhor, porque aí você vai ter um rendimento melhor. E a pandemia é e está sendo uma situação bastante estressante no geral, né? Uma coisa importante é essa questão assim, desde o início da pandemia, muitas pessoas deixaram de cuidar da sua saúde clínica. O doutor Danilo muito bem colocou, né, que a questão das internações baixaram muito durante a pandemia e tudo mais, e as pessoas, os diabéticos, os hipertensos, enfim, as pessoas com hipotiroidismo, as pessoas que têm doenças clínicas em geral, muitas deixaram de fazer um acompanhamento clínico correto durante a pandemia, e isso sim tem reflexo na saúde mental. Agora, isso está começando a ser retomado, mas a gente não pode esquecer disso daí. Tem até uma pesquisa em relação à prevenção de risco de suicídio. Um dos fatores que são um fator de proteção contra suicídio é você ter uma boa saúde clínica, uma boa saúde do corpo. Isso faz com que você tenha uma melhor saúde mental. Outro fator de proteção contra suicídio é você ter filhos, principalmente se são filhos pequenos. Uma pessoa pensa 2, 3, 10, 20 vezes antes de se matar se ela tem filhos pequenos. Casamento, por incrível que pareça, também é outro fator de proteção contra suicídio, principalmente se é um casamento, né, que está dando certo e se tem filhos. Então, essas questões relacionadas à saúde mental parecem que estão dissociadas, mas não estão. As coisas estão extremamente interligadas. É o que a gente fala, né? O corpo e a mente não estão dissociados. Então, a gente sabe, né, essa questão do exercício, toda a liberação das endorfinas, todo o bem-estar gerado quando você faz qualquer tipo de atividade física,
é super importante. Quem faz aqui, quem faz uma caminhada, dá uma corrida, nada 2, 3 vezes por semana, você sabe que depois que você fez essa atividade física, o seu corpo pode estar cansado, mas a sua cabeça fica tranquila, fica descansada, e isso faz diferença. O ser humano, ele não nasceu para ficar parado. Nós somos animais, nós somos mamíferos. Você não vê nenhum mamífero parado na natureza. Você não vê uma onça parada na floresta, você não vê uma baleia parada no oceano. Os animais, eles se movimentam. O ser humano, às vezes, ele acha que ele pode acordar às 7 horas da manhã, toma um café da manhã, pega o carro, vai para a empresa, fica o dia inteiro sentado atrás de uma mesa, pega o carro à tarde para voltar, passa na padaria, compra pão, presunto, queijo, leite, senta em casa, toma um lanche e vai dormir. Às vezes não andou nem 500 metros no dia e acha que está tudo bem. Então, essa é uma questão importante. A gente precisa de se movimentar e cuidar do corpo. Outra questão que foi muito discutida na pandemia foi a questão assim, principalmente na primeira e na segunda onda. A segunda onda, né, foi já colocado aqui, a gente chegou a ter 4.000 pessoas morrendo num dia, né? Então, aqui no Brasil, nos meses de março, abril e maio agora de 2021. Esse medo, né, que foi gerado, né, você ouvia toda hora na televisão, nossa, são tantas mil pessoas morrendo, e isso e aquilo, isso gerou um pânico, né, muito grande e numa série de pessoas que naquele momento, de certa maneira, era até necessário, porque o distanciamento e o isolamento continuam sendo medidas extremamente importantes, mas naquele momento mais ainda. Mas isso gerou sintomas de ansiedade muito intensos numa parcela grande da população e acabou gerando uma série de problemas relacionados à saúde mental. Não só a ansiedade, mas quadros de depressão também, que a gente vai ver como aumentou a questão de depressão e ansiedade dentro da pandemia. O que a gente viu, na realidade, dentro dessa pandemia que a gente passou? Primeiro, o confinamento, num primeiro momento, né, principalmente dos idosos, que ficaram ali muito isolados e sem contato praticamente com ninguém, e houve um problema sério aí com relação a uma parcela dessa população, apesar de que muitos idosos muitas vezes não respeitavam, você via muitos idosos saindo, mas a gente viu que houve esse problema. O medo de contrair o vírus, né? O medo de passar esse vírus para alguém, principalmente se, né, você é um adolescente, um adulto, para o seu avô, para a sua avó, para o seu pai, para a sua mãe, enfim. A questão do desemprego, a crise econômica, e tudo isso levou a um aumento do estresse muito grande, que, claro, teve um reflexo muito intenso em relação à saúde mental das pessoas, como a gente vai ver daqui a pouco. Esse estresse, o que é o estresse? O estresse mostra essa presença de estímulos externos, estressores, e como a gente lida com esses estímulos externos, né? De certa maneira eu falei isso, cada pessoa tem a sua resiliência, a sua singularidade, e muitas vezes esse lidar de maneira diferente tem consequências diferentes também. E a pandemia, claro, foi um estresse fortíssimo e continua sendo, né? O que fazer na pandemia? Se você entrar nos sites aí da internet, no YouTube, fala-se muita coisa, né? Evitar telejornais, porque toda hora fica se falando a mesma coisa, você vê de manhã, na hora do almoço e à noite, morreram tantas pessoas e isso, aquilo. Agora, ainda bem, a gente está numa fase mais tranquila da pandemia, mas isso não significa que a gente pode baixar a guarda. Pessoas com visões catastróficas, se você fica muito próximo de pessoas que acabam só falando, né, da tragédia, das coisas ruins que estão acontecendo, isso, de certa maneira, acaba contaminando você. E aí, como driblar essa quarentena? Um dos aspectos, eu já falei, fazer atividade física é uma das coisas que acabam sendo mais benéficas, assim, do ponto de vista de saúde, não só corporal, mas mental. A questão do contato com familiares e amigos, né? Isso no início da pandemia, principalmente os idosos. Hoje, a tecnologia, a gente pode usar a tecnologia ao nosso favor. Então, hoje, se você quiser ligar para uma pessoa no Japão e falar e olhar para a pessoa e falar, você fala, né, online na mesma hora sem problema nenhum. Existe um filósofo italiano, né, que escreveu um livro que chama O Ócio Criativo, que é o Domenico de Masi, e ele fala dessa importância de você ter tempo livre para fazer as coisas. Às vezes você não fazer nada entre aspas, né? Então, se você, por exemplo, vai fazer uma caminhada de 1 hora, 1h30, nessa 1 hora, 1h30, além de você estar fazendo exercício, às vezes está passando uma série de coisas na sua cabeça, onde você está achando soluções para os seus problemas às vezes em casa, problemas pessoais e problemas na sua empresa,
e você está, de certa maneira, cuidando não só da sua saúde física, mas mental. E esse aspecto de você procurar fazer coisas que você gosta de fazer. Porque quando você tem um tempo para você e lida e usa esse tempo com coisas agradáveis, você está usando isso a seu favor e melhorando a sua saúde mental. O que a gente viu na pandemia é que houve sim um aumento nos quadros de depressão e ansiedade no geral. A gente viu isso e os trabalhos mostram isso, né? Por exemplo, essa meta-análise que foi feita, ela coloca de maneira, né? Aqui eu coloquei só o resumo, mas foi colocado de maneira bem clara que sim, durante a pandemia as pessoas ficaram mais deprimidas, mais ansiosas. Depressão e ansiedade, doença, né? O que é ansiedade? Na verdade, a ansiedade ela pode ser caracterizada como uma sensação desagradável, uma inquietação interna, uma preocupação exagerada com o futuro, acompanhada de uma série de sintomas físicos e mentais. Você pode ter tontura, boca seca, você pode ter angústia, sensação de vazio no estômago, aperto no peito, enfim. Todas essas sensações acabam gerando um desconforto muito grande para a pessoa. É como se a pessoa tivesse com um alarme ligado constantemente. Então ela fica realmente naquele aspecto de estar ligada, né? É como se ela estivesse online full time, e isso acaba gerando uma preocupação e o corpo acaba pagando de uma certa maneira e a mente também. O medo já é uma reação a um perigo específico e a resposta emocional à ameaça iminente, real ou percebida. Então o medo normalmente é relacionado a algo específico, a ansiedade muitas vezes é relacionada a algo inespecífico, apesar de que na prática os sintomas são muito parecidos. E a ansiedade ela torna-se patológica porque todos nós temos ansiedade normalmente. É normal você ficar ansioso antes de uma apresentação, se você vai conversar com uma pessoa que às vezes você não conhece, você vai para uma entrevista de emprego, enfim, faz parte da nossa vida. Agora, torna-se patológico quando essa emoção passa a ser disfuncional. Disfuncional de que maneira? Trazer prejuízos intensos sociofuncionais e ou sofrimento importante para o indivíduo. Então a pessoa começa a sofrer muito e ela começa a ter um prejuízo, né, de como ela está vivendo e como ela está se relacionando, normalmente isso torna-se patológico. Normalmente a gente diz que a ansiedade ela é patológica quando, na verdade, ela começa a te dominar. Então, quando tudo que você vai fazer, de certa maneira, a ansiedade está por trás e você não consegue fazer, isso começa a ser problemático. Então, ansiedade aumentou na pandemia e depressão também. O que é depressão? Né, hoje ficou um termo assim um pouco vulgarizado em alguns aspectos. Mas a depressão, doença, o que é? Ela é tristeza, desânimo, falta de energia, falta de vontade de fazer as coisas por pelo menos duas semanas seguidas a maior parte do tempo. Então, isso é depressão. Então, se você tem esses sintomas, e isso tem que gerar um prejuízo funcional importante para a pessoa. Então, a pessoa tinha um padrão de funcionamento e deixa de ter esse padrão de funcionamento com esses sintomas. Depressão pode ser leve, moderada ou grave, dependendo dos sintomas e da intensidade. Tá? Isso daqui é uma discussão de caso, um caso hipotético que eu coloquei aqui, mas a gente viu alguns casos similares no consultório nesse sentido. Então, por exemplo, um médico chegando no início da pandemia, desesperado com 2 filhas pequenas em casa, 4 e 6 anos, trabalhava na UTI de um hospital, colocou essas crianças para morar com os avós, porque estava super preocupado de que não, eu vou contaminar as minhas filhas, estava todo dia na UTI tratando de pacientes com Covid-19, alugou uma casa, né, alugou um apartamento para ele morar e deixou o cônjuge, a esposa, em casa. Então, quer dizer, ele ficou 2, 3 meses assim e a pessoa surtou, simplesmente surtou. Porque, olha, vou passar para as minhas filhas, então colocou as filhas com os avós, a mulher em casa, ele aluga, enfim. E aí o que acontece? Começou a ter ataques de pânico, né? Não dormia, ficava acelerado à noite, o coração disparado, sudoreico, sensação iminente de morte, enfim. Então, esse tipo de caso, a gente acabou vendo alguns casos no consultório psiquiátrico. Né? Então, a literatura corrobora com isso de que aumentou os casos de ansiedade, aumentou os casos de ataque de pânico, de síndrome do pânico, transtorno de pânico, mas a gente viu isso na prática. Né? Outro problema que a gente viu foi a questão do aumento da ingestão de álcool. Né? No comecinho da pandemia virou até um hit, né? Todo mundo colocava lá no Instagram um copinho de vinho, uma tacinha de vinho e tomando à noite. Então as pessoas começaram a beber mais durante a pandemia e isso gerou uma série de problemas. O uso
abusivo e de dependência de álcool, aumenta a chance de você ter um quadro depressivo e um quadro de ansiedade, transtorno de ansiedade. Eu li durante a pandemia, a polícia em Londres, né, o chefe da polícia em Londres, ele colocando que é impossível o distanciamento social em pessoas alcoolizadas. E é verdade, porque não tem como. Se você chega numa festa, todo mundo... Você bebeu a segunda, terceira cerveja, o cara já está abraçando, já está falando do lado enfim, cuspindo isso e aquilo. E a gente sabe que a principal forma de transmissão do coronavírus é pelo ar. Então é super importante essa questão da máscara e do distanciamento. Né? A gente viu também a questão da desigualdade aumentando, mais gente passando fome, a questão da solidariedade, de certa maneira, aumentou com as pessoas, aí, né? As pessoas se tornaram, acabaram olhando mais para o outro. Né? A própria Associação Paulista de Medicina intensificou muito essas ações, não só aqui em São José dos Campos, mas em âmbito estadual, essas questões de doações, de agasalho, de comida, enfim, vendo esse lado social. A gente sabe que o ser humano é um ser social, né? A questão do exercício, o sono é uma das coisas mais importantes que tem para o ser humano. A pessoa que não dorme bem, normalmente ela vai ter um problema de saúde mental e um problema clínico. Né? Não é à toa que a gente dorme em média 8 horas por dia. Se você parar para pensar, uma pessoa que vive 90 anos, ela passa 30 anos dormindo. É muita coisa. Então tem gente que despreza o sono, mas é uma das coisas mais importantes para você ter uma boa saúde mental. Questão da meditação, estou terminando já, estou vendo que meu tempo está terminando aqui. Questão da meditação também é algo que é importante. Mas a pandemia, uma coisa importante é assim, a pandemia vai passar. Todas as pandemias no mundo passaram em algum momento. Pode ser que demore mais ou menos. E essa é uma questão importante, porque, fazendo uma analogia aqui com o suicídio, a pessoa que muitas vezes se mata, ela tem essa questão de que ela acha que não tem saída e que não vai acabar nunca. A questão da desesperança é muito grande. Com a pandemia, muitas vezes as pessoas acham que não tem saída e não vai acabar. Vai acabar uma hora, mas a gente tem que saber lidar com ela, como ela está indo. Né? Buscar ajuda profissional, quando você tiver um problema, pode ser com psiquiatra, com psicólogo, com qualquer médico que possa ajudar você ou um profissional de saúde mental. A gente viu também que os pacientes que foram intubados, o maior risco de desenvolverem transtorno de estresse pós-traumático, né? Os 3 Cs, né, que os americanos chamam de crowded, closed e close contact, que é a questão de você não ir em lugares cheios, em lugares fechados e não ter um contato muito próximo com as pessoas. Né? Esse é um trabalho também que mostra como o sono interfere na saúde mental das pessoas. Então essa também é uma revisão que mostra que é super importante a questão de dormir bem. E aqui, finalizando, esse artigo aqui foi um artigo que se tornou uma referência aí no mundo médico em relação a questões, foi uma revisão que saiu na Nature em abril de 2021 e acabou colocando todas as questões das sequelas pós-Covid. E do ponto de vista neuropsiquiátrico, esse é o último slide, tá, gente? Para vocês terem uma ideia, as alterações neuropsiquiátricas, do ponto de vista mais frequente, o que acontece? Primeiro, a gente vê que ansiedade e depressão foram reportados em 30% a 40% dos sobreviventes da Covid. Então, corroborando para os outros artigos que a gente colocou. E muitos pacientes no pós-Covid aconteceu essas questões de a cognição começará a ser afetada de alguma maneira. Então, capacidades intelectuais, emocionais, capacidades relacionadas ao pensamento, à memória, à linguagem, à atenção, a pessoa começar a ter problemas após o Covid e outras anormalidades do ponto de vista neuropsiquiátrico, né, como também já foi colocado, a questão da fadiga, da mialgia, dores de cabeça, desautonomia, né, a deficiência cognitiva, esse brain fog que o americano fala, está muito ligado a essa questão de uma neblina, um nevoeiro que você fica um pouco confuso, né, às vezes toda a parte cognitiva não fica funcionando tão bem como era antes da Covid. Tá bom? Obrigado, era isso daí. Valeu. Obrigada, doutor Davi. Excelente apresentação.